Tamo lá, gente. Boa noite, ouvinte da Rádio Mundial. Aqui Empreender com a Alma. Carlos e Edilson. Mais uma semana. E eu acho que nós podíamos começar a semana dando aquela gargalhada gostosa, né? Com certeza, caro ouvinte, muito boa noite. Quem fala aqui é Edilson Cravo e já quero desejar para você uma semana que será extraordinária. E a risada que o Carlos está falando é porque, se você acompanhou, você sabe, nós tivemos a Rosa Berenice que deu um show aqui. Terminou com umas gargalhadas fantásticas, né, Carlos? Rosa Berenice realmente deu um show na semana passada de expressão, de felicidade, de lado positivo. Foi muito bacana. Aliás, foi um dos nossos vídeos mais assistidos. Mais assistido e mais comentado. E se você perdeu, quer saber, vai lá no canal do YouTube, Empreender com a Alma, e assista o vídeo da última segunda-feira com a Rosa Berenice. Tá certo, estamos aqui no meu Carlos José Berzotti, você vê lá a live ao vivo, a gente passa um pedacinho para você sentir, né, Paulo é nosso convidado hoje, e as pessoas ficam do outro lado curiosas para saber como que é na rádio. Eu também tinha curiosidade de saber como que é fazer rádio, como é que está na rádio, e se alguém um dia quiser visitar a rádio aqui, não sei se pode, eu acho que pode, a gente convida para o nosso programa, a gente faz uma entrevista, vem cá conhecer a rádio e será bem-vindo com certeza. A Rádio Mundial é uma rádio que está aqui para cuidar da gente. É isso aí. E hoje nosso tema é um tema também muito importante. Vamos falar sobre inovação, sobre liderança, né? Inovação e liderança. E quero apresentar para vocês o convidado dessa noite. O nome dele é Paulo Bonfim. Ele é especialista em liderança e inovação, é palestrante e também mentor. Tem mais de 20 anos de vivência e experiência com grandes corporações. Quero apresentar agora e dar a nossa boa noite a você, Paulo Bonfim. Obrigado, gente. Uma ótima noite. Carlos, uma ótima noite, Edilson. Uma ótima noite a todos que estão ouvindo em casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom poder falar desse tema aqui. Legal, Paulo. Já vamos direto no tema, que nosso tempo aqui é curto, né? Sim. Nós precisamos já fazer uma pergunta para você aqui, uma curiosidade nossa. Inovação está em alta no momento? Como é que é essa história? Conta pra gente. Inovação está em altíssima, né? É um assunto altamente badalado, né? Está mais do que antigamente. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que inovação sempre teve, né? As pessoas falam assim, o meu negócio é inovador, vamos inovar, vamos fazer uma coisa diferente. Mas a velocidade da inovação era outra, né? As coisas vinham de 10 em 10 anos, a cada 50 anos aparecia uma coisa nova, as revoluções. Mas a partir da revolução digital, as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? E então nós vemos empresas subirem, se tornarem milionárias, famosíssimas, terem um monte de sucesso e da noite para o dia elas desaparecerem, porque surgiu um negócio novo, um negócio diferente e tomou o lugar. E isso está acontecendo com empresas, está acontecendo com carreiras, está acontecendo com negócios. E as pessoas estão se preocupando em dizer assim, olha, eu preciso surfar essa onda, senão eu vou ficar para trás. E ficar para trás quer dizer perder a oportunidade de ter emprego, perder a oportunidade de manter um negócio que muitas vezes está estabelecido há muito tempo, né? Então, as empresas que são consolidadas estão ali batalhando para acompanhar essa nova onda de inovação e se manter competitivas para o novo mercado, né? Para as novas demandas que as pessoas têm. Legal, Paulo. Gostaria de ouvir de você a tua opinião. Qual que é o maior obstáculo para uma empresa que já está assediada, que já existe, está no mercado já há alguns anos? É o caso de muitos ouvintes nossos que têm sua empresa, têm seu comércio, têm seu negócio, e ouvindo esse tema já sabe o tão preocupante é, porque muitas vezes nós vimos, como você falou, empresas conhecidas, grandes, de repente sumirem do mapa, né? Verdade. O que a gente pode fazer? Qual que é o maior obstáculo para ter a inovação nessas empresas? Joia, essa pergunta é ótima, Edilson. As pessoas costumam dizer assim, né? Qual que é a grande dificuldade de um negócio que já está estabelecido para ele inovar, né? Porque ele já gastou muito dinheiro para se construir, né? Gastou muito tempo se refinando, o processo já está tudo estabelecido. Então as pessoas pensam muitas vezes, a dificuldade nossa é porque a gente já tem as coisas estabelecidas, então é difícil mudar. Não é exatamente isso. A maior dificuldade para as pessoas inovarem é a mentalidade de que as coisas têm que continuar como estão, de que as coisas têm que perdurar do jeito que for. Um time que está ganhando não se mexe. A gente já gastou muito, já investiu muito. Para que investir mais?
né? E querendo ou não, inovação é um investimento. E não é investimento em uma coisa certa, né? Eu vi uma frase recentemente do Kasparov, aquele famoso jogador de xadrez, né? E ele está muito enfiado, assim, envolvido no mundo de inovação. E ele estava falando que se você já sabe quanto vai custar uma coisa e quanto tempo demora para fazer, essa coisa está obsoleta. E as pessoas que já têm um negócio estabelecido, elas estão muito preocupadas com isso. A gente vai fazer isso? Mas quanto vai custar? Mas quanto tempo demora? Mas vou ter que fazer o quê? E inovação a gente não sabe. A gente vai investir e vai ver no que vai dar. Então, de investir e ver no que vai dar, surgiu um Facebook, surgiu um Instagram, surgiu um Google, surgiu uma Amazon, surgiu um Alibaba, surgiu uma Tesla, uma SpaceX, né? E surgiu um Uber. Então são empresas que foi de se investir e se acompanhar para ver o que acontece, que isso aconteceu, que essas empresas surgiram, né? E do mesmo jeito de só olhar sem fazer nada, que empresas enormes desapareceram, né? A gente pode falar dos casos tradicionais, de falar de Blockbuster, falar de Kodak, de Polaroid, né? Mas a gente pode falar também por exemplo, de uma Varig, de um monte de banco que deixou de funcionar e o tanto que as outras empresas estão correndo atrás para se manter. Então, mais do que alterar os negócios, as pessoas têm que alterar a mentalidade das pessoas que estão lá dentro para lidar com essas mudanças, com as necessidades das mudanças e com as pessoas que vão fazer essa mudança. Sem uma cultura de inovação, as empresas não mudam. Legal. Paulo, é assim, eu atuo no mercado imobiliário há 30 anos. A Condovel, a minha empresa, tem 30 anos. Uau. E Parabéns. fiz a semana passada, obrigado. Parabéns. Eu até falei aqui, nós né? comemoramos 30 anos de empresa. A inovação, o mercado imobiliário é uma coisa assim, tá? Tirando a internet, os portais, os anúncios virtuais, algumas técnicas, é uma coisa que a gente procura querer inovar até para não ficar chato. Às vezes eu acho chata a profissão, aquilo não tem uma maneira diferente de fazer, a gente se reúne e fala, vamos inovar de alguma forma. É claro, o objetivo é vender mais, é ganhar mais, claro. é ter melhores resultados, distribuir mais lucro, né? Agora, o que eu preciso fazer para me tornar um inovador, ou empresário, empreendedor, o que ele precisa fazer lá na lanchonete dele, o que ele precisa fazer na indústria? Ele atinge uma certa maturidade, aí ele para, tá bom, tal, você me dizia uma parábola do ralo, né? O cara tá ganhando bastante e continua ganhando, não se preocupa com o que sai, de repente o mercado muda, tá? E a Uber, que assustou um pouquinho os taxistas, o Airbnb, os hotéis. Como é que é? O que eu preciso para inovar? Se você souber do meu mercado imobiliário, me dá a dica que eu estou precisando aprender. Mas se não, de uma forma genérica, qual é a recomendação para todo empreendedor? Olha, isso serve para o mercado imobiliário, mas serve para todos, né? Porque assim, inovar, o que as empresas, muitas têm, né? Então tem o seu setor de tecnologia e desenvolvimento, né? Okay. O famoso T&D lá dentro. E eles vão experimentar, vão tentar coisas lá dentro. Mas a verdade é que uma empresa sozinha, competindo com o mundo, enquanto você está ali fechadinho no seu ambiente, tentando, o que eu vou fazer de diferente? E você conversa com as pessoas que sentam nas mesmas mesas que você, leem os mesmos livros que você, têm as mesmas conversas que você, estão nos mesmos lugares que você, eles vão ter as mesmas ideias que você. É preciso sair do lugar comum. E é preciso trazer pessoas de lugares incomuns para dentro, para dar opiniões diferentes e trazer um olhar novo, né? Muitas das grandes ideias surgiram justamente de pessoas que estavam totalmente fora do seu negócio, né? No Design Thinking, que é uma ferramenta de desenvolvimento de soluções, uma das coisas que eu acho mais bacana é que eles falam assim, a gente traz, na hora de formar as ideias, a gente traz o ET. Tem um personagem que faz o papel de ET, que é o quê? É um cara que não sabe do assunto. Então ele vai fazer perguntas que os especialistas não fariam, porque seria uma pergunta babaca, uma pergunta ridícula, uma pergunta que não tem nada a ver, deslocada. Mas justamente por estar deslocada, justamente por te traz uma perspectiva de, putz, eu não tinha pensado nisso. Né? Uau, peraí, então dá pra gente fazer isso? Então é preciso renovar e ao mesmo tempo trazer. Eu sempre costumo dizer, busca aquilo que está diferente, não necessariamente, eu vou citar Kasparov de novo, porque ele falou duas coisas que eu acho que são muito importantes no mundo da inovação, né? Isso sendo um jogador de xadrez, imagina, um cara que ele disputou com máquina, né?
Então a gente está falando que as pessoas estão perdendo seu emprego para a máquina. Ele disputou com a máquina várias vezes partidas de xadrez. Ele fala assim, o estudo não pode ficar limitado só à minha área. Eu não estudo só xadrez. Eu vou ver teatro, eu vou ver um filme diferente, eu vou ver um negócio de crime. E tudo vai me agregar para eu ter uma perspectiva diferente. Eu não consigo inovar se eu tenho sempre a mesma perspectiva. E nesse ponto, o que eu falo que é muito importante, trazer um mentor. Trazer um mentor para te ajudar. O que dá para a gente fazer diferente aqui? O que você vê aqui que dá no meu negócio, né? Então, eu nos meus trabalhos, eu ajudo também muito os meus clientes a terem uma perspectiva diferenciada do negócio deles e de como eles põem em prática uma série de soluções, né? Até por conhecer coisas que eles não conhecem, está envolvido em algumas linhas de conversa que eles não estão. Então, às vezes eu trago uma solução de tecnologia, uma solução de medicina para uma área, uma solução diferenciada para aquilo, né? João Paulo, você trabalha com liderança, né? Com líderes. E você acha que de que forma o líder pode ajudar? Ou o líder às vezes atrapalha as empresas a inovar de alguma forma, ele se acomoda? Como que você vê isso hoje no mercado? Como que você vê isso nas empresas que você palestra, que você treina? O líder pode ajudar, ele pode contribuir ou às vezes até atrapalha? Como é que é essa questão? Legal. O líder é fundamental para a mudança, né? Tem um ditado chinês, um provérbio chinês que diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Então, se não cuida da cabeça da empresa, se não cuida de quem está lá em cima, os negócios vão mal. E sem falar que é a liderança, são os cabeças da empresa que vão ditar a cultura da empresa. Então, se a empresa não valoriza isso, né? Eu até tenho um post que eu compartilhei, uma tirinha do Laerte, que eu gosto muito, né? Então, nesse post assim, então, é uma escola, todas as crianças estão com um celular, mexendo num celular. E a professora é um celular gigante, um smartphone gigante. E aí ela tem uma criança lendo um livro. E a professora chega e começa a colocar um monte de emoji de braveza, tipo, você não devia estar lendo o livro, vai falar com o diretor. A menininha chega na sala do diretor e o diretor é um telefone de discar, antigo, né? Então, muitas empresas falham em inovar porque, apesar delas prepararem um corpo de inovação, a cabeça delas é de conservadorismo. Elas querem manter as coisas como estão, querem fazer as coisas como costumava ser feito, querem permanecer do mesmo jeito, né? Então é um paradoxo e gera um conflito enorme dentro da empresa. Claro, como eu estava conversando com um amigo meu palestrante, Jonas Lima, que também fala de liderança, é preciso as empresas se tornarem um pouco híbridas, né? Para atender tanto as gerações mais antigas, daqueles que ainda estão trabalhando, quanto esses jovens que estão aí fazendo um monte de coisa. Mas, mesmo assim, a cabeça já tem que estar com um olho na inovação. Não pode... Tem que estar com pelo menos um pé e já meio corpo para a inovação. Se está com os 2 pés atrás, a empresa vai se prejudicar enormemente. Você sabe que eu saí em março, abril, aliás, onde eu estreitei o relacionamento com o Edilson, lá na São Francisco. Não precisava ir tão longe, né? O Edilson mora aqui. Somos vizinhos, mas às vezes a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo de trocar informações, como você falou, e muitas coisas eu vi e aprendi. Hoje eu tive num espaço de coworking, WeWork, fui visitar uma empresa, uma startup, porque eu voltei de lá, claro, eu preciso inovar o mercado imobiliário, e de que forma eu vou inovar o mercado imobiliário. Eu entendo muito bem de vender imóveis, se você quer comprar, eu vou te vender, com certeza. Mas como é que eu posso fazer isso diferente? E eu perguntei, aquele ambiente bacana de coworking, né? Eu entrei lá, o andar, o cara te leva, você pega o seu café, uma ilha, depois das 5 horas é chopp com pizza. E eu fiquei imaginando, cara, eu falei, pô, mas eu saí do meu mundinho, da minha empresa tradicional, 8 às 18, não sei o quê, e fui ver os caras trabalham compartilhados. Ele falou, pô, aqui é legal, Carlos, porque você troca uma ideia com um cara que está fazendo um software para academia de ginástica, aí você está fazendo uma outra aplicação, outro está criando uma empresa para produzir, sei lá, hambúrguer sem carne. Talvez isso ajude a inovar de alguma forma, as pessoas visitarem um espaço desse, alugarem lá uma mesinha, ter um momento. O que você acha disso? Eu acho ótima essa sua pergunta, porque assim,
a gente costuma falar assim, inovação não tem a ver com tecnologia, né? Mas é 100% tecnologia, né? A gente tem que estar atualizado. E qual que é um dos grandes lances para muita gente? Muita gente tem medo de tecnologia. Tem aquela coisa de, eu não sei mexer. Isso aí quem mexe é os meninos lá de TI, eu não mexo, né? Isso aí, chamo o meu filho, chamo meu neto, chamo meu sobrinho para... E aí você pensa assim, mas é o quê? Um cara de 80 anos que fala isso? Não, já tem gente de 40, 50 anos que está nessa pegada, né? Então tem um medo enorme de tecnologia. E o grande lance da tecnologia é, primeiro, não tem que ter medo. Tecnologia não morde, está aí para facilitar a vida e está cada vez mais fácil de se usar. Segundo, você não precisa entender profundamente como as coisas funcionam, que nem você está lá no ambiente de inovação. Você não tem que saber como que funciona, mas você tem que entender o que faz, em que pode ser usado. E usar, né? E aí vem o lance da inovação. Né? Você precisa ter se libertar de certos preconceitos para imaginar aonde eu posso brincar com isso. Então você falou assim, poxa, como que eu faço para vender melhor meu imóvel? Tá, antes você oferecia o seguinte, o cara ia lá na sua imobiliária, senta lá, marca com você de ir para um lugar, para o outro, você fica andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E se você fizer uma filmagem 360 graus da casa que você está vendendo, chegar lá e oferecer um óculos de realidade virtual, você fala assim, não precisa, agora você já vê a casa aqui. Experimenta o negócio, você mostra sem sair do lugar, o cara consegue ver a casa inteira a partir dali. Pô, Paulo, isso é tecnologia, inovação. Mas o lance é a aplicabilidade das coisas. Então, assim, você entende o problema do seu cliente, você entende a sua necessidade do negócio. Como que eu posso usar essas ferramentas para brincar e transformar e fazer alguma coisa nova no que eu tenho no meu dia a dia? Então, ter essa sacada é muito importante. Estar inserido num ambiente desse é justamente isso. Ouvir as pessoas falando e de uma ideia a outra que vai surgir alguma coisa que vai fazer todo sentido para você inovar no que você estiver fazendo. Legal. Inovação é sinônimo de tecnologia, você já disse. A gente investe em tecnologia. Hoje, na sexta-feira, tinha uma cliente lá na imobiliária. A gente tem a demonstração virtual que você falou. Nisso nós inovamos. Então, a moça visitou, ela queria alugar um imóvel, ela visitou 5 apartamentos pela tela da TV. E é real o que ela viu. E ela fez uma oferta pela realidade que ela via virtualmente. Né? O imóvel foi pelo corretor de imóvel, que fez um brilhante trabalho, levou as fotos. E eu fiquei feliz de ver isso lá na imobiliária. Quer dizer, existem coisas que já está mudando no meu segmento, talvez. No Edilson, então, que trabalha com isso. A gente trabalha com automação, com robótica, a gente vê isso direto nas indústrias, né? É interessante que hoje, cada vez mais, o pequeno empresário, ele sabe que para se manter, ele precisa melhorar seus processos, reduzir tempos, precisa fazer realmente aumento da produtividade, muitas vezes com automação industrial, né? Que é o nosso negócio. Nós trabalhamos. Paulo, eu estava aqui tomando umas notas aqui, né? Eu já entendi que para inovar é necessário que a gente tenha uma mudança de atitude mental, nosso mindset, tá? Qualquer pessoa pode inovar? Ótima pergunta, né? Eu adoro essa pergunta porque as pessoas pensam assim, inovar é só sair fazendo e etc. Mas uma coisa que preciso entender sobre a inovação é investimento. Não necessariamente, muitas vezes, um investimento financeiro, mas muitas vezes um investimento de tempo para você pensar numa coisa diferente. Pesquisar também. Pesquisar, né? Você ter curiosidade, entender, discutir o assunto, né? Então, eu costumo falar o seguinte, a empresa ela tem que buscar inovar desde que ela esteja saudável para isso. Ela tem que ter algo, ela tem que estar saudável. Uma empresa que está totalmente mal das pernas, está precisando, ela precisa se estruturar, ela precisa dar um jeito nisso. Mas eu costumo incentivar as pessoas, principalmente os líderes, que são as pessoas que eu trabalho, a motivarem as suas equipes a investirem também, como intraempreendedores, como pessoas que dependem do negócio e que podem contribuir para esse negócio sair da situação que está. Investir, fica 1 hora a mais, lê um manual, vê uma coisa, faz um teste, trabalha 1 hora a mais, 2 horas a mais por dia, por conta própria. Né? Então eu me lembro que eu trabalhava vou contar rapidamente esse caso, né? Eu trabalhava numa empresa e eu fui lá para gerar relatórios gerenciais, né? Era para o superintendente de um dos maiores bancos lá que eu trabalhava.
E assim, todo dia que tinha que trabalhar, e demorava 4 horas a gente juntando planilha para montar um relatório. Eu falei assim, olha, eu tenho que fazer isso todo dia? Vai. Eu falei, não, posso criar alguma coisa nova? Você tem que fazer um negócio. Então eu comecei a ficar 2, 3 horas por dia, por 1 semana e meia, e eu montei um projetinho e automatizei para fazer em 20 minutos, meia hora, o relatório que demorava 4, 5. E comecei a gerar mais relatórios para mais gerentes, né? Agilizei o tempo de todo mundo. Então, assim, é um investimento que vale a pena. Paga dividendos quando você sabe fazer e aplica para o bem de todo mundo. Você sabe, eu sinto na empresa, às vezes, uma certa resistência do staff. Ele tem medo que com a inovação ele vai perder aquela função dele, o emprego dele. A gente lê hoje muito que 65% das crianças não vão trabalhar nas funções que existem hoje, né? Então, o cara, de qualquer maneira, ele me ajudando ou não a inovar, ele vai perder aquilo, porque vai entrar alguém que vai fazer. Ou vai entrar uma startup, os rapazes vão pensar uma forma de fazer isso. Então, é melhor que ele esteja dentro do time fazendo isso do que eles sabotando, vamos dizer assim, né? Colocando empecilhos para que a inovação aconteça. Uma coisa que eu falo para as pessoas é assim, ajuda o teu chefe a crescer. Sim. Ser fundamental na empresa não é ser o único que sabe fazer aquilo. Ser fundamental na empresa é ser aquela pessoa que ajuda a empresa a crescer, ajuda os colegas, ajuda o trabalho, ajuda os processos, ajuda a vender, melhora as coisas. Se você faz isso e vai mudando, você se torna essencial. Daí você não precisa se preocupar com tecnologia. Tecnologia não substitui boa vontade, amor e amizade no trabalho. E outra coisa, Paulo, essa atitude, que você falou de ajudar o chefe, de ajudar a empresa, é atitude empreendedora, né? Sim. E para quem tem esse espírito empreendedor, não importa qual que seja o desafio que nós teremos amanhã, porque a única certeza é que vivemos num mundo de incertezas. Então, amanhã, o que nos prepara, o que nos espera é algo novo. Mas, para enfrentar esse algo novo, para estar pronto para esse algo novo, é realmente essa atitude de quem realmente vai saber que tudo que ele precisa para atuar naquele momento está no conhecimento, no operacional dele, naquilo que ele vai observando. Porque toda inovação, toda criação, na verdade, não é uma ruptura tão grande. É toda uma melhoria contínua de processo, que nós somos capazes de analisar, de estar inserido no meio e de estar observando tudo isso. Bom, nós estamos tendo que encerrar aqui o nosso programa, o papo está gostoso demais. E, Paulo, a gente tem que pedir desculpa, né? O assunto é bacana. É como tudo, nós vamos fazer um bis aqui daqui a pouco, vamos trazer de novo, se você puder vir, agradecer a sua disponibilidade. E quem quiser te contratar, onde te acha? Você tem Instagram aí? Tem Facebook, essas coisas ou não? Tenho, é só procurar nas redes sociais do meu site, Paulo Bonfim Palestrante, não tem como errar. Paulo Bonfim Palestrante, não tem que deixar o número? Pode deixar também me ligar no 11 99463 0907. Legal, Edilson, e aí, Empreender com a Alma, qual é o nosso WhatsApp? Vamos lá, o nosso WhatsApp, boa, é 11 98192 8000. Você, ouvinte, pode postar pra gente, mandar no nosso WhatsApp quais são os temas que você quer ouvir nos nossos próximos programas, que estaremos aqui para colocar isso em pauta. Obrigado você que esteve conosco até então. Aguardamos você na nossa próxima segunda. Um abraço! Outro abraço, vão com Deus. Estaremos aqui na próxima segunda, ao vivo, mais uma vez. Quem sabe com um convidado tão especial quanto o Paulo, né? Estava aqui. Você que quer visitar a rádio, pode vir também, ó. Estou dizendo ali que eu posso. É isso? Aí, falou que eu posso, olha lá. Diretoria, isso aí, gente. Fica com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.